Bom dia, Márcio. Bom dia, professor. professor. Pedro. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Tudo certo. Tá joia, valeu. Porque acabei de dar uma aula agora no primeiro ano e tava vendo a gravação aqui, ela ficou baixa. Não sei se é meu microfone, mas parecia que não tava saindo direito a voz. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tudo. Beleza. O pessoal chegando aqui que a gente vai começar. Bom dia, Carlão. Bom dia. Ficou E tudo aí, verde. beleza? Ficou verde a tela? Já voltou. Beleza. Ligando as câmeras aí de vocês. Pra gente ver aí, Pedrão. Tá ligado, beleza? Pessoal, entrar aqui pra gente começar. Olá, bom dia. O pessoal tá me ouvindo aí? A internet tá oscilando aqui. Tá dando um pouquinho normal. Beleza. Dá pra ouvir. Ótimo, beleza. Bora, pessoal, ligando as câmeras aí. Pra eu ver vocês. Olha. Vamos lá então. Quando o pessoal for chegando, a gente vai admitindo aqui. Pessoal, é o seguinte. Nós finalizamos com a correção de ontem a primeira lei da termodinâmica e suas aplicações. E agora a gente vai dar sequência no assunto para terminar a termodinâmica falando da segunda lei. Antes eu queria saber de vocês se alguém tem alguma dúvida ainda com relação à primeira lei e as suas aplicações lá. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar antes da gente entrar na segunda lei, a gente explica aqui. Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu a primeira lei, as aplicações direitinho? Bem? Ô, professor, tem um negócio que eu esqueci. Pode perguntar. Por que a água do mar fica quente de noite e de dia é a areia que fica quente? Aí é por causa do calor específico, tá? Aí é calorimetria, a primeira parte, calor específico. A substância que tem o maior calor específico que a gente conhece é a água. Então, o que acontece? A água ela demora para aquecer. O calor específico dela é de 1 caloria por grama grau centígrado. Isso quer dizer o quê? Que cada grama de água, para elevar 1 grau Celsius, ela precisa receber 1 caloria de calor. No caso da praia, a areia tem calor específico de 0,22 calorias por grama grau centígrado. Ou seja, se você pegar 1 grama de água e 1 grama de areia e quiser aumentar 1 grau Celsius em cada uma, para a água você vai ter que fornecer 1 caloria. Para a areia você vai fornecer apenas 0,22 calorias. Ou seja, quase 5 vezes menos calor para a areia atingir 1 grau centígrado a mais, igual à água, entendeu? Então, quando você está analisando a praia, durante o dia, o sol está enviando por radiação a mesma quantidade de calor, tanto para a areia quanto para a água do mar. Só que a água do mar ela pega essa quantidade de calor
e eleva pouco a temperatura, porque ela precisa de mais calor para elevar a temperatura. E a areia, ela vai aumentar com essa mesma quantidade de calor quase 5 vezes mais a temperatura do que a água. Entendeu? Aí o contrário é verdade. Quando o sol se põe, para de fornecer calor, quem ganha calor rapidamente, perde calor rapidamente. Então a água que aqueceu rápido, que aqueceu lentamente, passou as 12 horas do dia aquecendo, ela vai passar as 12 horas da noite perdendo calor. E a areia, assim que o sol se põe, ela ganhou calor rapidamente, ela vai perder rapidamente o calor. Então, 6 horas da Entendi. tarde, o sol se pôs, a água fica quente e a areia fica rapidamente fria. Beleza? Eu queria saber o que foi que eu fiz aqui, que sumiu aí a tela. Deixa eu ver. Aí, voltou. Beleza? Então, meu povo, então vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, é o seguinte, a gente vai agora partir para a segunda lei da termodinâmica, tá? Segunda lei da termodinâmica, ela é baseada no princípio da máquina térmica, tá? Então, a máquina térmica foi uma máquina inventada por Joule, né? Descoberta a máquina a vapor por Joule, que é a primeira máquina térmica que a gente tem conhecimento. E a máquina térmica, ela funciona de que forma? Ela pega calor produzido num determinado ponto de um motor e esse calor ele vai ser transformado em trabalho, tá? Então, por exemplo, uma locomotiva, um trem a vapor, é uma máquina térmica. Você pega a madeira, coloca lá na fornalha, essa madeira ela vai queimar e vai produzir um vapor. Esse vapor ele vai subir e vai entrar em contato com o mecanismo e vai fazer esse mecanismo movimentar. E esse mecanismo movimentando vai ser transmitido para a roda e fazer o trem girar, né? A roda do trem girar e ele entrar em movimento. Então o trem é uma máquina térmica, tá? Outro exemplo de máquina térmica moderna seria os carros, né? Os carros atuais com motores a combustão, não sendo carro elétrico, é claro, tem que ser um carro com motor comum. Ele pega gasolina, álcool ou diesel, mistura com ar e essa mistura explode dentro do bloco do motor. Então essa explosão faz com que o gás empurre um pistão para cima, que está ligado a um eixo, e esse pistão vai subindo e descendo com as sucessivas explosões que tem dentro do motor e vai fazer com que esse movimento de sobe e desce é transmitido para a roda. E aí é um sistema de diferencial, sistema mecânico diferencial, que transfere o movimento de subir e descer para um movimento para frente e para trás, que vai ser o da roda. Tá? E aí faz o carro entrar em movimento. Sim, pode falar, querido. E a usina nuclear, ela também está em torno aí dessa, ou não? Não. A usina nuclear ela está produzindo energia, tá? Então é um outro dispositivo. Ele não entra nessa parte aqui, porque você não vai produzir trabalho efetivamente. Então aqui a máquina térmica, ela pega uma combustão e transforma em energia. Agora a termoelétrica, observe que até o nome é parecido. A usina nuclear não, mas a termoelétrica, ela vai trabalhar com a queima de alguns tipos de minerais e aí ela tem uma máquina térmica que vai ser utilizada em parte do processo para produzir energia, ok? Mas o processo de produção de energia aí pode ser hidroelétrica, termoelétrica, usina nuclear. Essas não são processos considerados máquina térmica, tá? A usina térmica, a termoelétrica, ela utiliza numa etapa da produção de energia uma máquina térmica. Mas o sistema todo não é considerado uma máquina térmica. Beleza? Bom, então, o carro seria um exemplo de uma máquina térmica moderna, atual. Né? Você não usa mais madeira nem lenha para botar na fornalha do carro.
para ficar alimentando o motor. Você bota combustível, o motor explode dentro do bloco, esse calor produzido vai fazer o movimento e aí vai ser convertido em movimento, em trabalho do motor do carro, certo? Bom, então o que acontece? A segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: é impossível você construir uma máquina térmica que, trabalhando entre duas fontes, transforme integralmente calor em trabalho. O que são duas fontes? A máquina térmica, ela tem uma fonte quente, que é exatamente a fonte que fornece calor ao sistema, e uma fonte fria, que é a fonte para onde ela joga o excedente de calor que foi produzido no processo, tá? Então vamos pegar aqui o que eu falei do trem, do trem a vapor. O trem a vapor ele possui uma fonte quente e uma fonte fria, tá? Quem é a fonte quente do trem? A fornalha, aonde você coloca a lenha para queimar. Ali é a fonte quente, né, onde está sendo produzido calor através da queima da madeira. Então ali tem uma temperatura elevada. A gente chama de fonte quente. Aí a fonte quente, ela fornece o vapor que vai ser convertido em movimento, provocando a subida e a descida do mecanismo para poder transmitir para as rodas. Então, essa fonte quente vai realizar um trabalho. E depois que ela realizar o trabalho, o excedente que ela não conseguiu transformar vai ser jogado para uma fonte fria. O que é isso? O que é esse excedente? É justamente a fumaça que sai pela chaminé do trem a vapor. Aquela fumaça é proveniente da reação da química da queima da madeira, né? Então, vocês viram em química que para toda reação química vai ter um resíduo. Então, o resíduo dessa reação, da queima da madeira, é a fumaça. E ela vai ser jogada para a fonte fria. Quem é a fonte fria? O meio ambiente, que vai estar a uma temperatura mais baixa do que a fornalha, que é a nossa fonte quente. Então, toda a máquina a vapor, ela trabalha entre duas fontes térmicas, uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente é a fonte que produz o calor para poder fazer o motor funcionar, e a fonte fria é onde ela elimina esse calor. Ok? No carro, por exemplo, quem é que vai me identificar aí? Quem é a fonte quente, pegando o modelo do trem? Quem é a fonte quente, quem é a fonte fria? Raciocinem aí comigo. No trem, a fonte quente é a fornalha. Eu boto a lenha para queimar. O trabalho é o movimento do trem e a fonte fria é a fumaça sendo jogada pelo meio ambiente. A fonte fria é o meio ambiente que recebe a fumaça proveniente da queima. E num carro comum, num carro movido a gasolina, no motor a combustão, o processo é o mesmo. Ele tem uma fonte quente, ele realiza um trabalho que é o movimento do veículo e joga o excedente para a fonte fria. E como é que isso funciona? Vamos lá. Todo mundo aí sabe, né? Como é que funciona o carro. A fonte, você fala, perguntando saber qual é a fonte quente, a E fria? qual é a fonte fria, exatamente. Ó, No a motor quente é quando, na explosão das bobinas lá, que faz o carro aumentar. Certo. Então a A fonte fria, quente. Sim. a fria é quando sai pelo escapamento, Isso. a fumaça, e o movimento é o carro andando. O trabalho é o movimento. Exatamente. Você só não definiu muito certinho aí, mas o raciocínio está perfeito. O motor é a fonte quente. Por que o motor é a fonte quente? Porque é lá que ocorre a explosão da mistura da gasolina com o ar e que vai fazer o pistão subir e movimentar, tá? Então não é só o bloco onde está ocorrendo a explosão, é o motor do carro. Tanto que se você chegar num carro funcionando, você vai perceber que o motor está mais quente do que o meio ambiente. Por isso que ele é chamado de fonte quente, que é lá que está ocorrendo as sucessivas explosões. O trabalho é o movimento, como o Lucas falou, está perfeito. E a fonte fria é também o meio ambiente.
Por que o meio ambiente? Porque é no meio ambiente que o escapamento, como ele disse, joga fumaça, tá? Então ele joga fumaça no meio ambiente, que é a nossa fonte fria, através do quê? Do escapamento do veículo. Beleza? Então, beleza, Lucas. O raciocínio é esse mesmo. Obrigado. Valeu. Então, olha só. O que a segunda lei diz? A segunda lei diz que é impossível você construir uma máquina térmica que, trabalhando entre uma fonte quente e uma fonte fria, ela transforme integralmente o calor em trabalho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos, por exemplo, construir um carro que vai pegar e queimar toda a gasolina que você colocar no tanque e transformar totalmente em movimento. Porque se isso fosse possível, seria a solução dos nossos problemas ambientais, né? Já imaginou? Você coloca 10 litros de gasolina no motor de um carro, liga o carro e esse carro queima os 10 litros e transforma em movimento. Ele não ia ter fumaça para eliminar através do escapamento. E aí não iria poluir o meio ambiente. Não é isso? Só que aí entra a química no meio. Vocês viram que para toda reação química existe resíduo, não é isso? Por isso que é impossível você construir uma máquina térmica que transforme totalmente o calor que você está fornecendo na fonte quente em trabalho, sem eliminar resíduos para a fonte fria. Para vocês terem uma ideia, um carro comum, carro moderno, tá? Nos dias atuais, ele vai ter um rendimento aí de em torno de 40%, 35% a 40%. O que é isso, rendimento? A gente vai ver aí na sequência. Rendimento é a capacidade que ele tem de converter o calor em trabalho. Quanto mais calor ele converte em trabalho, mais rendimento tem esse motor. Então, se, por exemplo, você fornece 100 joules de calor para um motor de um carro moderno, novo, atual. Esse carro ele só consegue transformar 40 joules no máximo de trabalho. E os outros 60 joules viram o quê? Vira fumaça que sai pelo escapamento, poluindo o meio ambiente. Certo? Então, a eficiência, o rendimento de um carro, de qualquer máquina, o máximo está girando em torno de 30%. Nós temos equipamentos que têm rendimento ainda menor. Pode falar, Carlos. Foi Cadu que perguntou? E os carros elétricos? Carro elétrico, boa pergunta. E o carro elétrico, Cadu fala assim, pô, esse gordo só fala besteira. O carro elétrico, ele pega a eletricidade e transforma totalmente em movimento, não solta fumaça, né? Só que o carro elétrico não é o quê? Máquina térmica, Cadu. Certo? Uma máquina térmica é aquela que retira calor de uma fonte quente, converte em parte em trabalho e elimina o excedente para a fonte fria. O carro elétrico ele não é uma máquina térmica, não tem explosão. Ele trabalha com a eletricidade, entendeu? Então, motor elétrico é diferente o sistema. A termodinâmica só se aplica para máquinas térmicas. Entendeu a diferença? Entendi, Carlinhos, entendi. O sistema elétrico, ele pega, são placas fotovoltaicas que pegam a luz do sol e, através da radiação, ela transforma em energia. Isso é acumulado numa bateria que alimenta o veículo. Aí não tem explosão, não tem reação química, por isso que não tem resíduo. Mas depois eu explico melhor para vocês quando a gente falar de eletricidade, tá? Senão a gente vai perder um tempinho aqui. Bom, aqui embaixo ele fala o enunciado de Clausius, né? Clausius, chamado por Clausius, conhecido na física por Clausius, da segunda lei. Então, o calor ele não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. O que isso quer dizer? O calor ele sempre passa naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Beleza? Então, o calor naturalmente sai do corpo quente e passa para o corpo frio. Ah, mas eu posso fazer o calor sair da fonte fria e ir para a fonte quente? Posso. Só que é um processo artificial.
A geladeira, que eu vou explicar lá na frente, faz isso. O refrigerador faz isso. Ele pega calor da fonte fria e joga para o meio ambiente, que é a fonte quente. É o contrário da máquina térmica. Só que isso é um processo o quê? Artificial. Se você deixar a geladeira desligada, naturalmente vai ocorrer o oposto. O calor vai passar de fora, desculpe, para dentro da geladeira. Quando a geladeira está ligada, o motor, o compressor trabalha na geladeira e aí você tem um processo artificial. Por isso que a geladeira tira calor de lá de dentro, que é a fonte fria, mais frio do que o meio ambiente, e joga esse calor para a grade, que é a parte que vai para o meio ambiente atrás. Mas isso tudo eu vou explicar detalhadamente como funciona para vocês. Tá ok? Bom, máquina térmica, como eu expliquei para vocês, é aquela máquina que funciona com duas fontes, uma fonte quente, uma fonte fria, e a máquina. A máquina ela pega calor da fonte quente. Então, por exemplo, você tem aqui lenha queimando. Essa lenha queimando, ela vai produzir aqui um vapor, tá? E esse vapor vai entrar em contato com o motor realizando um trabalho qualquer. O excedente, que seria a fumaça, ou pode ser até gotículas de água, depender da quantidade de água que você tem no que está queimando, você vai ter jogada para a fonte fria, tá? Que é onde você tem a temperatura mais baixa. Então, como nós explicamos, no trem, a fornalha do motor, o movimento do motor do trem e a fumaça que vai para o meio ambiente. No carro, a mistura da gasolina e o ar explodindo dentro do motor, o movimento e a fumaça que sai para o escapamento. Quem é a fonte quente? A fornalha ou o motor do veículo. Quem é o trabalho? O movimento do trem ou o movimento do veículo. Quem é a fonte fria? Nos dois casos é o meio ambiente, para onde está sendo eliminada a fumaça. Certo? Bom, como nós utilizamos a nomenclatura disso? Então, máquina térmica, normalmente representado por MT maiúsculo. Então, MT é máquina térmica. A quantidade de calor da fonte quente nós chamamos de Q1. Então, Q1 é fonte quente, tá? O trabalho, vocês já estão cansados de saber que é representado por W, né? Então, Q1, fonte quente, W é trabalho e fonte fria nós chamamos de Q2. Então, a máquina térmica, ela pega a quantidade de calor Q1, vai para a máquina, parte ela usa, realiza trabalho, W, e o que ela não consegue realizar de trabalho, ela joga para a fonte fria, que é Q2. Certo? Isso daqui, essa nomenclatura, serve para a gente determinar a fórmula da segunda lei da termodinâmica. Olha só, se Q1 é a quantidade de calor total fornecida para a máquina pega a quantidade de calor de Q1. Uma parte ela usa como trabalho. E o que ela não consegue transformar em trabalho vira Q2. Se eu somar trabalho com Q2, não vai dar igual a Q1? Então, isso vai nos dar a fórmula matemática para a segunda lei da termodinâmica. Q1 é igual a trabalho mais Q2. Ou, se você inverter a fórmula, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Certo? E aí nós temos aqui a representação esquemática de uma máquina térmica. Ó, uma caldeira a vapor com água. Então, como eu disse para vocês, poderia ser água ao invés de madeira, e aí você teria na fonte fria gotículas de água, o vapor da água sendo eliminado. Então, você tem aqui a caldeira com água, a água aquece, o vapor vai passar para o motor, né, empurrando o pistão, fazendo que esse mecanismo gire, e aí o excedente que ela não consegue, o vapor vai ser eliminado aqui para essa grade, que seria aqui o radiador, que vai dissipar esse calor para o meio ambiente. Certo? Aí a água esfria novamente, volta para a caldeira para ser aquecida, e aí é um ciclo. Isso aqui é um motor que trabalha em ciclo. Ok? Depois eu vou mostrar os tipos de motores para vocês. Metade verde. É, Tela? ficou metade verde e metade com o slide.
É? Peraí, deixa eu Agora voltar tá aqui. toda vez. Toda verde. Peraí que ela vai voltar. Agora tá Agora normal. voltou. Voltou, né? Eu não sei se é a internet isso ou se é por causa do slide. Mas quando isso ocorrer, vocês me avisam que a gente faz esse processo, tá? Volta novamente. Mas vocês conseguiram entender aí o que é uma máquina térmica? Então, ela pega o calor da fonte quente, parte desse calor ela realiza um trabalho, e o que ela não consegue transformar em trabalho, ela joga para a fonte fria. Então, trabalho vai ser igual a Q1 menos Q2, já que Q1 é igual a W mais Q2. Então, a fórmula vai ser trabalho é igual a Q1 menos Q2 da segunda lei da termodinâmica. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, e aí, para finalizar essa aula de hoje, que a gente não vai aprofundar muito, que depois eu vou trabalhar com exemplos para vocês, para depois a gente continuar, certo? Eu vou falar de refrigerador, vou falar dos outros mecanismos. O que é que nós temos quando eu falei para vocês que o motor de um veículo, ele possui um rendimento de 40%, o mais eficiente que nós temos. Normalmente varia entre 35% e 40%. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse veículo ele tem um rendimento baixo. Todo motor a combustão, toda máquina a vapor, ela possui baixo rendimento. Como o Cadu falou aí, perguntou, o motor elétrico, ele tem 100% de rendimento. Mas o motor elétrico não é uma máquina térmica. Então, qualquer máquina térmica, qualquer motor a combustão, motor a vapor, ele tem baixo rendimento. Tá? E o que é isso, rendimento? Rendimento é a capacidade que o mecanismo tem, que a máquina tem, de transformar em trabalho o calor recebido da fonte. Então, claro, quanto mais trabalho ela é capaz de realizar com o calor que ela recebeu da fonte quente, maior vai ser o rendimento dela, certo? Então, Professor, pode falar. e se a gente não deixar o calor quente ir para a parte fria? Não tem como não deixar, porque esse excedente ele tem que sair quando ocorre, tem que ser liberado quando ocorre a explosão. Aí seria no caso, por exemplo, vou dar um exemplo, se você tampar o escapamento de um veículo, se ele continuar funcionando, vai chegar um ponto que vai explodir, porque esses gases, essa reação química vai gerar o resíduo, e esse resíduo vai acumulando lá dentro, entendeu? Aí vai chegar um Sim. ponto que ele vai explodir o motor do veículo, por acúmulo de gases lá dentro, proveniente dessa reação. Então não tem como você deixar. E mesmo que você coloque, deixe esse gás quente lá dentro, ele não vai ser convertido em trabalho, porque ele já é um resíduo da primeira reação que gerou o trabalho, entendeu? Agora, por exemplo, na USP, se eu não me engano, agora eu não me lembro de cabeça, não sei se é na USP ou se era na Universidade de São Carlos, em São Paulo, tinha um projeto do pessoal que estava desenvolvendo carro movido a água, tá? E esse carro movido a água, ele tem resíduo, mas o resíduo dele não ia ser poluente, né? Porque ele ia produzir, se eu não me engano, depois da reação, ele ia liberar hidrogênio pelo escapamento. Hidrogênio ou alguma outra coisa, não sei. Eu sei que o oxigênio não era, mas não ia poluir o meio ambiente, entendeu? Não ia fazer mal ao meio ambiente. É um projeto que eles tinham lá, não sei nem se continua, se está parado. Pode perguntar. Ô, Carlos, você falou aí a questão do rendimento e deu o exemplo do carro que só rende 40% em média. Então, por exemplo, isso tem relação com combustível? Por exemplo, se o carro coloca, sei lá, 50 litros de gasolina, só 40% desse combustível que vai render? Tem a ver. Tem a ver com consumo. O carro que tem melhor rendimento, ele vai ter um consumo menor, porque ele vai conseguir rodar mais quilômetros com aquela mesma quantidade de combustível. Então, por exemplo, você pega um carro popular, um carro 1000. Esse carro ele tem uma baixa potência, ele tem um rendimento que é
um pouco maior do que o rendimento de um carro potente, né? Então você pega, por exemplo, um carro potente hoje, um Fusion, tá? O Fusion e um carro 1000, um Celta, por exemplo, 1.0. O que vai acontecer? Se você colocar 1 litro de gasolina no Celta, você vai rodar 10 km. Se você colocar 1 litro de gasolina no Fusion, você vai rodar 6 km. Então, isso tem a ver com o rendimento do motor. E o rendimento está influenciado pela potência também, claro. A potência lá do motor do carro mais potente, ela vai ser maior. Então, ele transforma mais rapidamente. Aí que está o detalhe. A potência tem a ver com a velocidade de transformação e não com a quantidade. Então, o motor do Fusion, ele transforma mais rápido a queima do combustível em movimento, enquanto que o motor do Celta ele transforma essa queima de combustível em movimento mais lento. Tanto que os dois vão de 0 a 100. Qual é a diferença? Que o Fusion de 0 a 100 ele gasta 8 segundos. O Celta gasta 14. Entendeu? Para sair do repouso e atingir 100 km por hora. Isso tem a ver com a potência, tem a ver com o rendimento também. Agora, o rendimento está relacionado com a quantidade de trabalho. Às vezes, você pode pegar num intervalo qualquer, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, os carros indo de 0 a 100. Você pode pegar e os dois terem o mesmo rendimento. Entendeu? Depende de como o cara acelerou, depende da tecnologia. Então, depende de uma série de fatores, da qualidade de combustível. Mas ele pode, até nesse intervalo, ter o rendimento igual. Porque o rendimento tem a ver com a conversão de trabalho pelo que está sendo queimado. Agora, a potência sempre vai ser diferente. Porque o motor mais potente do Fuso, ele consegue transformar mais rapidamente em trabalho. Beleza? Bom, então o que acontece, gente? Rendimento vai ser trabalho sobre o calor que ele retira da fonte quente. Então, não se preocupe com essa fórmula aqui de baixo, não, que na próxima aula a gente vai detalhar ela. Eu quero só explicar isso aqui. Então, no que eu falei para vocês de um rendimento de um veículo, vamos pegar um veículo bem eficiente, 40% de rendimento. Como é que você vai analisar isso aqui? Como é que vai ser calculado isso? Imagine que a fonte quente, o motor do carro, esteja fornecendo 100 joules de calor para esse veículo, tá? E o veículo realiza um trabalho, seja capaz de realizar um trabalho com 35 joules. Então, ele pega dos 100 joules que o motor está fornecendo de energia, ele consegue converter 35 joules em movimento, realizar trabalho do motor de 35 joules. Qual vai ser o rendimento desse carro? Você vai pegar 35 joules, que foi o trabalho que ele conseguiu realizar, e dividir por 100. Isso vai dar quanto? 0,35, tá? Se o carro for capaz de realizar 50 joules de trabalho dos 100 que ele fornece, aí é um exemplo hipotético, o que vai acontecer? 50 dividido por 100, 0,5 vai ser o rendimento, certo? Isso daqui vai ser o quê? 0,35 e 0,5 o quê? Eu vou estar dividindo joule por joule. Então, o rendimento ele é adimensional. Ele não tem unidade de medida. É só um valor numérico. E esse 0,5 e 0,35 vai corresponder à porcentagem. Vai ser transformado em porcentagem. Então, no primeiro exemplo, eu peguei 35 e dividi por 100. O rendimento do carro deu 0,35. 0,35 vezes 100, rendimento de 35%. Então, você pode colocar lá rendimento do primeiro carro 0,35 ou 35%. E do segundo carro que eu falei aqui, hipotético, que conseguia transformar 50 joules em movimento, eu teria o quê? 0,5 de rendimento ou 50% de rendimento. Certo? Então, como eu vou pegar e dividir aqui joule por joule, caloria por caloria, o rendimento ele não vai ter unidade, ele é adimensional. E aí a gente vai calcular o rendimento, ou somente o valor numérico, ou quando ele pedir, a gente vai converter em porcentagem. Aí você pega o valor numérico que você achou e multiplica por 100. Certo?
Então, por exemplo, eu tenho uma máquina a vapor que ela recebe aí 200 joules de calor e ela é capaz de realizar um trabalho de 40 joules. Qual é o rendimento dessa máquina? Então, vou pegar aqui, rendimento é igual a trabalho sobre calor. 40 joules é o trabalho, vou colocar aqui em cima 40, e o calor que ela recebeu foi de 200 joules. Então, vai ficar 40 dividido por 200, não é isso? Então, 40 dividido por 200, você vai ter aí 0,2 de rendimento. Ou vezes 100, 20% de rendimento. Vai ser o rendimento dessa máquina. Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Bom, eu acho que ainda dá um tempinho, a gente tem aqui um tempinho ainda, acho que dá para explicar essa outra parte aqui. Então, olhe bem, utilizando a nossa segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que trabalho é igual a Q1 menos Q2. Se o rendimento é igual a trabalho sobre Q1, eu posso também substituir aqui no trabalho Q1 sobre Q2. Então, o rendimento também poderá ser calculado por essa outra equação. Eu substituir aqui trabalho Q1 menos Q2 sobre Q1, simplifico a equação, eu tenho aqui rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. E aí você vai ter aqui sempre, quando você calcular, um valor menor do que 1. E esse valor menor do que 1, você multiplica por 100, vai dar a nossa porcentagem do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Certo? Então aqui você... é uma outra equação. Então, às vezes, ele passa a questão e não dá o trabalho. Ao invés de calcular o trabalho, se ele der o valor da quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor jogada para a fonte fria, você joga aqui e calcula o rendimento do mesmo jeito. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Dúvidas, meu povo? Professor, explica de novo, por favor. Explico sim, presta atenção. Esse rendimento eu peguei o trabalho e dividi por Q1. Só que trabalho, nós vimos lá no início, que trabalho é a diferença entre Q1 e Q2, não é isso? Então, substituir aqui o trabalho por Q1 menos Q2. Q1 menos Q2 sobre Q1, aí a gente só simplifica matematicamente, né? Q1 é igual a Q1 vai dar 1, menos Q2 sobre Q1. Então, o rendimento ele também vai poder ser calculado por essa equação aqui. Então, peço para calcular o rendimento. R é igual a trabalho sobre Q1, ou R é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Aí depende do que ele passar no enunciado. Se ele der o trabalho Q1, você usa essa fórmula. Se ele der a quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria, que é Q1 e Q2, você usa essa fórmula aqui, que o resultado vai ser o mesmo. Entendeu? Eu não entendi como simplificou. Obrigada. Q1 sobre Q1. Q1 dividido por Q1 vai dar 1. Menos Q2 sobre Q1. Entendeu? Entendi. Matemática. Q1 dividido por Q1 vai dar 1. Simplifico. Q2 menos Q2 sobre Q1. Entendi. Pessoal, então é o seguinte. Agora eu vou registrar aqui a frequência de vocês. Por hoje, o que eu queria passar para vocês é isso aqui. Se alguém tiver aí alguma dúvida, aproveita esse tempinho aí para perguntar. Ô, Carlos, Pode falar, minha querida, pode falar. você pode repetir, por favor? Você disse que uma fórmula você usa tal hora e outra você usa tal hora. Pode Sim, repetir isso, por favor? posso sim. Deixa eu só registrar aqui a presença Ok. de vocês rapidinho, tá? Veja bem, eu disse o seguinte, que você ele pode passar o trabalho, a quantidade de calor realizada, tá? A quantidade de calor fornecido, desculpe, o trabalho realizado. Você vai usar essa fórmula aqui. Às vezes ele passa a quantidade de calor fornecida e a quantidade de calor jogada para a fonte fria. Aí você não tem um trabalho, você pode jogar aqui, ó, nessa forma. Entendeu? Então, quando ele der apenas as quantidades de calores da fonte quente e fonte fria, você joga aqui. Se ele der o trabalho e o calor da fonte quente, você joga nessa primeira equação.